É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje nós fomos beneficiados com a presença da Ana Paula aqui, que trouxe um tema muito interessante para a gente. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, uma boa palestra para você e muita paz para a gente. Um bom dia a todos, né? Bom dia, né? Possamos agradecer a bênção do dia tão gostoso, né? Um solzinho agradável, agradecendo também a casa que nos dá a oportunidade de estudo e um abraço fraterno da nossa casa, que é a Casa do Caminho Chico Xavier, né? Que a gente possa receber também um abraço fraterno do nosso benfeitor Chico, né? Então, que nós possamos, na manhã de hoje, o tema que foi escolhido para que pudéssemos desenvolver um pouco, né, do tema, é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que é um item que fala no título, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí, para desenvolver esse tema, nos foi colocado no item 11, são dois itens que estudam esse tema, o 11 e o 12. E no item 11 é uma passagem evangélica que, como toda passagem, ela precisa ser por nós lida sempre, para que a gente possa trazer, ele já está aqui, mas que a gente possa trazer no nosso coração as palavras do Mestre, que vão ser a tônica, né, das reflexões para nós na manhã de hoje. Então, nós vamos ler a passagem que diz o seguinte: estando Jesus à mesa, que era uma refeição, estava na mesa um banquete com os publicanos. Então, diz assim, estando Jesus à mesa, é em Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa passagem tem o item 13, que não foi colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que a gente vai ler. Ele diz assim, Jesus continua dizendo assim: ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não oferenda, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, o que Jesus, né? Jesus aproveitava cada instante, cada momento que ele estava junto, né, com os discípulos ou junto com o povo, e cada instante da sua trajetória ele aproveitava para nos dar algum ensinamento, para nos sinalizar algo que a gente precisava e ainda precisa buscar na nossa caminhada. Então, ele começa, primeiro que a conversa entre os discípulos, mas na casa de Mateus, que é um deles, né, que caminhava com Jesus, mas ele vai, quem está com ele nessa reunião? Os publicanos de má vida. Os publicanos são aqueles cobradores de impostos, que para a época eram aqueles que não eram muito bem vistos pela sociedade, porque eles vinham lá cobrar da população algo que às vezes nem a população tinha para oferecer. Então, eles não eram bem vistos pelo povo, né? E os de má vida são aqueles que, de alguma maneira, estavam naquele momento da sociedade vivendo em desacordo com a lei, nas mais diversas situações, né? Então, ele vem, esse público é que está com ele se alimentando. E aí, esse alimento, na verdade, ele faz um banquete, uma ceia, né? Então, está ali um banquete para sair. Mas a gente sabe que aquele alimento, ele aproveitava para dar um alimento muito maior do que só o do corpo. Ele aproveitava para dar o ensinamento que a gente precisa, que é o alimento da alma. Então, ele aproveitava os momentos para poder ensinar. E os fariseus são aqueles doutores da lei. Podemos dizer que, às vezes, são muitos de nós que, às vezes, achamos que temos o conhecimento do Evangelho e que estamos distantes de conhecer. E esses questionaram, poxa, como é que ele vai estar justamente com aqueles que estão contra a lei, os pecadores, e os que
não são justos, porque eles cobram, eles têm interesses materiais, eles vivem da matéria. Como pode o Senhor estar com eles? E aí, quando eles dizem, quando diz, né, que Jesus diz que ele não veio porque vosso mestre, né, ele diz assim, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, o que Jesus está querendo dizer para nós? A gente tem que entender o que é saúde e o que é doença. Quem são os doentes e o que é saúde? A gente foi, não tem como a gente não ir naqueles que podem nos orientar, né? E aí nós fomos no Consolador, na questão 95, Emmanuel diz para a gente o que é ter saúde. Porque para nós, a gente pensa assim, estou com saúde porque eu estou bem, não estou sentindo nada, meu corpo está saudável, estou conseguindo fazer minhas atividades, não estou sentindo nenhuma dor, então estou com saúde. Só que Jesus estava falando de uma saúde muito maior, pedindo para que a gente nos olhe uns aos outros, não só olhando o corpo, mas olhando o ser espiritual que somos. Que a gente possa olhar para nós e olhar para o outro com esse olhar do espírito mortal. Nós mesmos aqui estamos aqui reunidos, alguns de vocês já estão acostumados, porque estão sempre vindo aqui todo sábado, mas às vezes a gente pouco se olha. A gente pouco tem aquele olho no olho para perceber quantas vezes a gente chega num lugar, quando a gente está mais atento e quando a gente tem mais afinidade, a gente olha para o outro e diz assim, poxa, fulano não está bem. Com o olho, bate o olho e diz assim, aparentemente está tudo tranquilo, pode estar aparentemente saudável, mas a gente olha assim, não está bem. O que não está bem? É o ser que está lá dentro, com os seus infortúnios ocultos, com as suas dores, que todos nós ainda temos. Todos nós ainda temos as nossas situações a serem resolvidas. Por quê? Porque nós temos, a doutrina espírita nos diz que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? É aquele que ainda não conseguiu entender a lei, ainda não consegue viver a sua vida em acordo com a lei de Deus, que ainda não conseguiu entender a lei de Deus na sua plenitude, que ainda não conseguiu saber o que é o amor, aquele amor que o Senhor Jesus não só nos mostrou em cada momento que ele viveu conosco, como ele também ele viveu esse amor, ele expressou esse amor. E nesse momento, quando ele está reunido com os apóstolos, e que ele faz essa colocação, ele também, nesse momento, está exalando o amor para fazer com que a gente possa identificar em nós, perceber uns aos outros, não através do corpo ou da aparência, mas que a gente pudesse perceber o outro naquilo que o outro tem de essencial, que é o ser espiritual que há em cada um de nós. Nós somos espíritos imortais. Provisoriamente eu estou no corpo material, com a personalidade, com o nome de Ana Paula, mas eu sou um espírito que tem uma trajetória. Trajetória essa de algumas coisas boas e trajetórias de situações que precisam ser resolvidas. Por que será que todos nós estamos hoje aqui reunidos na casa de Jesus, dessa benfeitora que é uma trabalhadora da seara do Senhor, que também, quando esteve entre nós encarnado, né, buscou incessantemente viver o Evangelho do Senhor Jesus e, mais do que viver, procurou trazer o Evangelho do Senhor Jesus para aqueles pequeninos que precisam do Evangelho, assim como todos nós, precisam da diretriz do Evangelho para poder conduzir sua vida. Porque não tem como a gente conduzir nossa vida, até tem, mas ela vai ser com muito tropeço se nós não colocarmos Jesus na trajetória da busca das nossas respostas, das nossas escolhas. Então, aqui, quando ele diz, né, o que é ter saúde, Emmanuel diz para a gente que para o homem da Terra, nós que estamos aqui encarnados, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Eu estou com o meu pulmão ok, o meu coração ok, faço o check-up, né? Vou ao médico e diz assim, está tudo bem com o corpo.
Para o plano espiritual, ou seja, para a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito mortal, que a gente precisa estar relembrando sempre que estamos aqui de passagem e que aqui é importante, mas tem um propósito, é um meio para um fim maior, que é a vida do espírito. Então ele diz aqui, Emmanuel, para o plano espiritual, todavia a saúde é a perfeita harmonia da alma. O que é uma alma em harmonia? A gente sentiu aqui um pouquinho. Sabe quando a gente sente? Quando a gente, logo no início, qual é o objetivo da música? Quando ela vem, a gente sente que vem uma música que fala de Jesus, que fala de amor, que fala de alegria, mas a alegria com a natureza, e a natureza é a expressão do Pai. Quando a gente começa a falar palavras e trazer palavras que expressem Jesus, e cantando, a gente entra em harmonia com o que temos de divino em nós. Porque todos nós temos a centelha divina. E aí alguns sentem sono, a gente sente um torpor, a gente sente uma leveza, alguns ficam meio agitados porque incomoda. Para cada um tem uma situação, mas no final, quando a gente vai até o final, né, as músicas vão passando e no finalzinho, né, quando a gente canta, como foi agora a última música, Quanta Luz, que a gente canta a luz, a gente pede, né, a gente vibra em luz, a gente recebe as bênçãos da presença do Mestre banhando todos. Aí a gente se sente mais harmonizado, mais preparado, mais disponível para poder ouvir, e as crianças irem para lá para também ouvir a palavra do Mestre de uma maneira, a gente fica mais disponível. Está disponível assim. Eu vou para um lugar e digo assim, você pode fazer isso para mim? Tem vezes que a gente não quer fazer. Ah, não dá porque eu tenho que fazer um trabalho, tenho que ir lá, não, eu tenho tarefa para fazer. Mas quando eu quero, eu digo assim, tá bom, eu paro do que eu estou fazendo e me disponibilizo. É isso que é preparar. Essa harmonia a gente sente aqui. A gente sente quando a gente está na casa espírita. Ou quando a gente vai num templo, vai numa igreja. Cada um encontra essa harmonia em um local. Mas a gente sente, é a presença de Jesus. E a gente consegue se perceber nessa centelha que nós temos em nós. Claro que muitas vezes dura muito pouco, porque a nossa mente, o nosso pensamento começa a se preocupar com um monte de coisa que está lá fora que tem que fazer daqui a pouco. E aí a gente está sentado aqui com o corpo, mas a mente está lá fora. E aí o grande desafio para nós é que a gente possa se disponibilizar por completo. Porque esse momento é um momento de tratamento do nosso coração. É o tratamento necessário que nós temos para poder dar conta da vida que está lá fora nos esperando. Que tem um propósito também, com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todos os obstáculos, tem um propósito. Mas tem um propósito que a gente precisa perceber esse propósito maior. E muitas vezes a gente fica mergulhado na situação sem perceber a proposta de Jesus para aquela situação, para a gente se tornar melhor, para a gente poder entender o que é o amor. Então, a gente, assim, ele diz, nesse momento, nesse banquete, ele estava com os discípulos, mas vieram publicanos e vieram pecadores, né? A gente pode dizer, homens de má vida. Por que eles vieram? Vamos trazer para cá. Nós viemos para cá. Muitos de nós, a maioria, por N razões, a gente chegou até aqui. A porta está sempre aberta para nos receber. Jesus está sempre de braços abertos, ele vai dizer aqui, ele veio para aqueles que precisam, aqueles que estão disponíveis para ouvir. De alguma maneira, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, nos disponibilizamos minimamente a ouvir. Mas a gente precisa ir além do ouvir. A gente precisa agora sentir. E para sentir, né, o que ele diz aqui. Então ele diz assim, naquela época, quando fez o banquete, a gente pode dizer que a gente tem um banquete aqui.
A gente não está vendo uma mesa farta, né? Que vai ter o almoço depois, vai ter a parte do corpo. Mas agora o alimento que a gente está recebendo é o alimento da alma, do espírito mortal que precisa se fortalecer para dar conta das situações da sua vida. Então, assim, o aproveitamento desse banquete é individual. Ele veio e ele diz assim, vinde a mim todos nós que estáis sofrendo. Ele está aqui. Nós chegamos. Se nós chegamos, já é o primeiro passo. Aí um passo, às vezes, e para chegar aqui, para cada um sabe o quanto foi difícil. E às vezes o quanto que ainda é difícil chegar aqui. Porque acontecem várias situações para a gente poder, de repente, chegar atrasado, ou não chegar no dia de hoje. Mas nós chegamos. E isso é uma vitória, viu? Já é o primeiro passo de vitória para cada um de nós. Mas ele espera que a gente possa, como Emmanuel diz aqui, a gente espera que a gente consiga manter essa harmonia da alma sempre. E esse ainda é um desafio para nós, porque nós somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos construindo essa fortaleza. A gente precisa construir isso e a gente ainda não... Como é que eu vou construir algo que eu ainda não tenho? Quem é que vai poder me oferecer a fortaleza para o entendimento que eu preciso? Não tem outro caminho que não seja Jesus. Então, eu preciso colocar na minha vida, eu preciso colocar na minha caminhada, no meu dia a dia, na minha rotina, no meu hábito diário, esse momento aqui. Assim como a gente planeja, né, tem o nosso horário de trabalho, os nossos horários de compromissos de casa, né, do dia a dia, do cuidar da casa, do alimento que a gente precisa fazer para a família, do lazer, eu preciso ter esse tempo aqui também. Então, esse tempo precisa estar no meu hábito de vida, porque é um momento que vai me dar a fortaleza para eu entender o propósito da minha vida. Porque a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, nada mais é do que o Evangelho do Senhor Jesus. E ele nos convida a gente entender a proposta da vida. Porque senão a gente vive a nossa vida e a gente sabe que o nosso tempo, o tempo mesmo do dia a dia, ele é corrido. A gente amanhece, dá um bom dia, daqui a pouco está no final do dia, e quando você viu, o dia foi passando, e como é que eu utilizei esse dia na minha trajetória como espírito? Então, dar qualidade, né? Fazer esse tempo de chegar agora para receber esse banquete, ele precisa estar sendo fortalecido. Porque hoje ele está aqui conosco. Podemos dizer que a gente hoje está recebendo, que a gente está aqui nesse banquete com o Senhor. Que daqui a pouco vai ser material, mas que agora é do Espírito. Então, o Senhor Jesus diz assim, né? Que ele veio, como diz Emmanuel. Às vezes, a gente, para poder ter a harmonia da alma, muitas vezes a necessidade da moléstia e as deficiências transitórias. Aí, como entender que aquela doença que me incomoda tanto, que aquela dor ou aquela patologia, que às vezes são patologias mais graves, elas são processos para a harmonização do meu coração. É difícil para nós entender a proposta de Jesus. Mas é difícil, mas ela pode trocar o nome, ela é trabalhosa, mas ela é possível já para nós. Mas para isso eu preciso estar buscando o tempo todo, minimamente, eu preciso buscar ler o Evangelho. Ler uma mensagem, uma frase. Acho que nós já falamos aqui, mas vamos repetir, não sei se isso já foi colocado aqui, mas o benfeitor da nossa casa, Chico, ele falava para os companheiros, né, todos que precisavam ler pelo menos 1 hora por dia o Evangelho. 1 hora ninguém conseguiu não, tá? Aí diminuiu para meia hora, também não conseguíamos. E aí ele pediu que a gente lesse pelo menos 5 minutos. Porque a gente precisa ter contato com a energia, com a palavra do mestre, para a gente poder trazer, de alguma maneira, ele para o nosso coração. Então, aqui, também em Emmanuel, no livro da Esperança, ele diz assim, que somos espíritos enfermos. Todos nós somos enfermos da alma. Porque se a gente acredita na doutrina dos espíritos, nós sabemos que nós, como espíritos, viemos com uma trajetória
E nessa trajetória a gente construiu coisas boas, mas também a gente deixou algumas situações para serem resolvidas que estão começando agora para muitos de nós. Estão começando naquela proposta que Joana diz, né, Joana de Ângeles vem, dizendo que nós estamos no momento do despertar do Espírito. O que é o despertar do Espírito? É exatamente isso aqui que nós estamos fazendo. Nós despertamos, de alguma maneira, alguém nos trouxe, alguém nos convidou, ou algo nos incomodou muito, ou veio uma situação que a gente precisou chegar até aqui e entrar e estar sentados hoje agora. E aí essa situação é que faz com que a gente esteja agora assim, despertando, conversando, porque nós estamos aqui falando, sendo veículo da inspiração dos benfeitores. Mas todo mundo aí, em pensamento, está pensando alguma coisa. E nós estamos formando uma rede de pensamentos que vão transitando e a espiritualidade vai se aproveitando para, às vezes, traçar uma resposta, tirar uma dúvida. Então, eles vão se apropriar para que a gente possa começar a entender os propósitos da nossa vida, que não tão fáceis, às vezes. Poxa, Senhor, eu não estou fazendo nada aparentemente de errado agora, mas a minha vida está difícil. E aí? Como entender isso? Como entender a proposta do trabalho que está sendo oferecido de renovação, de regenerar, renovar posturas, porque a gente acha que está muito certo muitas vezes. A gente quer ter, como diz assim, a gente quer ter razão em tudo. E a gente acha que está certo. E a verdade, a gente está longe de ter, só o Pai tem. Jesus mesmo disse que ele era o caminho, mas a verdade, só o Pai. Então, a gente precisa se tornar um pouco mais humilde, e era o que Jesus tentou falar para os fariseus, que achavam-se doutor da lei, conheciam o evangelho na letra, mas não sentiam no coração. E a gente tem que tomar cuidado para também a gente não ficar assim. Por que vocês acham que eu estou aqui na frente falando? Porque a gente pode falar, mas quando a gente fala com o público encarnado e desencarnado, que pela misericórdia a gente não consegue perceber, a gente é o primeiro a ouvir o que a gente está falando. E aí vai pesar na nossa economia espiritual o que nós estamos falando e qual é o esforço que eu estou fazendo para mudar as minhas posturas. Porque tudo que está falando aqui, nós também não temos. Mas precisa ser feito um movimento. Precisamos ter disposição, vontade. A vontade é um atributo do Espírito Santo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente planeja, né? Eu quero fazer um passeio, tal. Eu quero alguma coisa ligada à matéria, que não está errado a gente buscar. O problema é como a gente busca. E qual a intensidade que a gente busca aquilo que é ligado à matéria, sem um propósito maior. Mas a gente está na matéria, a gente tem que viver nessa matéria e utilizar essa matéria. Agora, como é que eu faço isso? E como é que eu me proponho a perceber que aquilo ali é um meio para algo maior? Se eu não percebo, fico só na matéria, eu perco grande oportunidade de aprendizado. A gente sabe que nada se perde. A única coisa que pode acontecer é a gente ficar estacionado. Porque o que a gente já conquistou ao longo da nossa trajetória como espírito, isso está aqui no nosso arcabouço. Mas eu posso melhorar isso, dar mais qualidade à minha caminhada, me tornar mais útil, perceber que mesmo que eu tenha pouco, eu tenho ao oferecer para o outro. Porque todos nós temos, por isso que caiu, né, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós somos enfermos? Somos, enfermos da alma. Temos os nossos vícios, aí, nossos desejos. Os desejos a gente pode se apropriar do desejo e usar para o bem. Mas eu também posso usar o desejo para o mal. Vai depender da escolha e do meu entendimento. Quem é que vai fazer com que eu entenda o que é melhor? Quem é o parâmetro, mais uma vez, para nossas escolhas? Jesus. Então, ele diz aqui, Emmanuel, para nós, que somos espíritos enfermos com ficha, isso é forte, tá, gente? É forte para nós, é ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores. Então,
Todos nós que estamos aqui temos uma ficha com tudo aquilo que a gente traçou de bom e tudo aquilo que a gente precisa construir para poder trabalhar o amor em esferas superiores. Ou seja, nós não estamos abandonados. Nós não reencarnamos sem um propósito maior. Isso também tem que estar fortalecido em nós, porque tem hora que a gente diz assim, eu estou sozinho. Ninguém está me dando suporte. Estou abandonado, não tem jeito. E não é isso. E ele diz aqui, Emmanuel, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus, não pode salvar o doente, nem auxiliar de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, nós enfermos, nós estamos pegando a situação, identificando e trabalhando, ou a gente está, quando identifica, a gente está fugindo do remédio. Porque às vezes o remédio não é muito agradável. Na maioria das vezes, podemos dizer que não é. Porque ele continua dizendo assim para a gente. Qual é a terapia da alma? Qual é o remédio? A indicação para primar segurança, ou seja, fé. Aí ele vai traçar alguns pontos, Emmanuel. Quando a gente tem perturbações do egoísmo, podemos dizer aqui que todos nós, de acordo com o Evangelho, todos nós, a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, nós ainda temos egoísmo em nós. Mas será que eu consigo me identificar em situações que eu sou egoísta? Ou eu acho que eu tenho direito? Eu tenho direito. Mas eu não penso que aquele meu direito passa por cima, às vezes, do direito do outro. Ou, às vezes, eu preciso abrir mão do meu direito. Aí vem uma palavra que para a gente é difícil, é renunciar. Eu tenho que abrir mão do meu direito, porque tem outro que precisa mais do que eu. Aí eu tenho que ter um olhar do espírito e perceber a necessidade do outro. E eu não quero perceber, aí eu fujo, não estou com vontade de perceber a necessidade, porque eu também tenho as minhas, e eu preciso, se eu não estiver bem, como é que vai ser? Esse pensamento nosso, que é o que ele diz aqui, perturbações do egoísmo, que são as perturbações, porque a gente já não quer ser, a gente quer ser diferente, mas ainda os desejos e o egoísmo ainda se faz presente. E ele diz aqui, Emmanuel, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Foi o que Jesus falou para a gente. Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer para arrancar o egoísmo do meu coração? Eu preciso pensar assim, eu gostaria de receber aquilo, então eu vou fazer para ela. Eu vou fazer para ela o que eu gostaria de receber do outro. As nossas ações precisam estar pautadas na proposta de Jesus. Outra proposta de remédio. Convulsões da cólera. Ninguém fica encolerizado com nada, né? Nem irritado. Né? Nenhum de nós aqui tem nenhum desse sentimento. Né? Então, assim, convulsões da cólera. Na paciência possuirás a ti mesmo. O que é a paciência? A gente acha, é passivo. Não, paciência é uma conquista. Pacificar o coração é perceber que aquela situação ela é pontual, mas que lá na frente eu vou ter a resposta. A gente quer a resposta para ontem, a gente vai no médico, quer que ele dê a resposta para a gente. A gente vai na casa espírita e faz atendimento fraterno, ou a gente vai no tratamento espiritual com o benfeitor, com o espírito amigo que está ali, e a gente quer que ele dê a resposta para o nosso problema. Mas a gente quer a resposta, diz assim, faz isso, faz aquilo outro, e a gente sai dali com uma receita. E a resposta não está, eles não dão as respostas, a gente diz, aquilo lá é muito fraco. Porque a gente quer tudo pronto. E a resposta não está no outro, está em nós. O que ele vai nos dizer, às vezes, a gente não vai gostar de ouvir. Ou então a gente não vai entender. Pô, eu vou lá para ser tratado e ele diz para mim que eu tenho que trabalhar no bem. Eu estou doente, estou sofrido, estou com dor, e ele diz para mim que eu tenho que pensar no outro.
A gente não consegue entender que quando a gente se doa para o outro, o amor é movimento, é energia. O amor é tudo aquilo que a natureza nos mostra do equilíbrio dinâmico desde o solo, do mineral, até as bactérias. É perceber que a bactéria que captura o nitrogênio é tão importante para nós porque o nitrogênio só chega no nosso corpo por causa de uma bactéria, que eu nem sei o que é, mas que faz parte da natureza, que faz parte da centelha divina. Perceber esse movimento, que está tudo encadeado, que a gente estuda nas aulas de estudo escolar, e a gente assim, isso é chato a beça. E a gente não percebe que está tentando nos mostrar o mecanismo do local onde a gente vive. Como é que a matéria funciona para que a gente, como espírito mortal, possa se apropriar dessa matéria de uma maneira equilibrada e harmônica. Graças a Deus, a gente vê que a lei do progresso ela é inexorável, né? Então, a gente está vendo aí que hoje já se fala, na minha época de criança, não se falava muito, não se falava na palavra sustentabilidade. Mas hoje já se fala. Hoje se fala de sustentabilidade, se fala a gente já vê propostas onde se usa a terra, usa a natureza, mas não explora, que é diferente. Porque nós ficamos muito, e até hoje a gente tem muito de explorar, eu vou explorar o máximo daquilo. O que é explorar? Eu tirar o máximo do que aquilo que tem, sem me preocupar se o outro que vai vir depois, ou se aquilo ali vai conseguir se reestruturar. E hoje a nossa sociedade já vem trazendo uma proposta para ensinar desde pequenininho de sustentabilidade, que é você trabalhar a harmonia, de você usar, mas você usar com cuidado, usar compartilhando, usar cuidando, usar fazendo com que aquela estrutura possa se reestruturar para mais adiante servir para outros. Então, esse é um olhar que já vem, né, é a presença de Jesus, os benfeitores, trazendo um manancial de orientações diferentes. Então, a gente já vê sendo reaproveitado latinha, sendo o plástico que está sendo... São situações onde a gente começa a olhar aquele objeto e não vê ele só para aquilo. A gente consegue mensurar ele para outras situações que podem ser úteis. É um processo que a gente começa no concreto para depois a gente trabalhar algo mais abstrato, que é mais desafiador para nós. Então, quando ele diz aqui que a gente precisa, para acessos de revolta, Emmanuel diz que a gente precisa se humilhar. Porque Jesus diz assim, humilha-te e serás exaltado. O que é humilhar? É a gente diz assim, é ser fraco. É a nossa visão deturpada do nosso ponto de vista estreito. Porque às vezes um calar fala mais do que palavras. E às vezes o que a gente cala, deixando o outro que está revoltado, colocar para fora as suas situações, o calar faz com que o outro depois possa perceber, se perceber que exagerou. E se ele não perceber? Se ele não perceber, a gente fez a parte que nos cabe. Também é outro aprendizado, saber esperar. Como a gente falou, nós somos ansiosos. A gente quer as respostas e quer as ações do outro para ontem. Mas nem Jesus tem, por isso que ele diz aqui, misericórdia, ide, ele diz aqui, né? Vou ler um pedacinho dele, ide e aprendei o que significa. O que o Senhor Jesus disse quando ele disse que veio para os doentes e manda a gente ir e aprender o que significa? Ir e a gente caminhar, fazer um movimento. Mas aprendendo em cada movimento que a gente precisa ter misericórdia e não oferenda, porque a gente quer coisas materiais. E a gente tem que ter misericórdia, porque o Pai tem misericórdia para conosco. Nós que acreditamos na doutrina espírita, nós sabemos que o Pai vai nos oferecer N oportunidades para refazer e renovar através da reencarnação. A reencarnação é a misericórdia do Pai que nos oferece novas oportunidades de reconstruir, de renovar situações que nós ou não conseguimos perceber,
porque não estávamos ainda preparados, porque também a gente só recebe situações, é outra coisa também que o Senhor diz, que a gente só carrega a cruz que é pertinente a nós. Tem as histórias das crianças que a gente está, né? Tem umas historinhas de criança que diz que às vezes o companheiro está carregando sua cruz, aí ele vai tentando diminuir o peso da cruz, cortando os pedacinhos. Mas quando chega lá na frente, que ele tem que passar por um caminho, aquela cruz é que vai dar. Ele jogaria a cruz e ela conseguiria fazer com que ele passasse de um caminho para o outro, ao reino dos céus. E aí, quando ele chega na hora, cadê? Que ele foi cortando a cruz para diminuir o peso. Chega lá na hora do caminho, ele não tem como fazer a trajetória, porque ele tentou burlar, não percebeu a importância daquilo que a gente estava carregando. Somos nós. Mas o pai de misericórdia diz assim, não, esse filho precisa aprender de novo. E aí ele oferece uma nova. É isso que Jesus está falando, que a gente também seja misericordioso para conosco, em primeiro lugar, porque a gente vai se identificar, poxa, caramba, estou ouvindo agora um monte de coisa, faço um monte de coisa errada. Mas antes eu não sabia, agora é que eu estou começando a despertar. Então é a partir de agora. A partir de agora que eu preciso dar conta. Agora eu vou ser mais cobrado, aquele que mais sabe, mais será compromissado. Agora eu já sei um pouquinho mais, eu já posso fazer um pouquinho mais de esforço para carregar aquilo que me cabe. Mas eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Então eu preciso fazer a ligação. Eu preciso me ligar. Tenho o hábito da prece? Tenho o hábito de conversar com o Senhor, de conversar com o meu amigo espiritual? Porque Emmanuel diz aqui que a gente tem uma ficha, mas a gente está sendo analisado e acompanhado por benfeitores. Ou a gente que está aqui nessa casa não acredita que a companheira está... A equipe de Aura Celeste não está envolvendo a cada um? Claro que está. Claro que ela está acompanhando, né? E a gente não percebe, às vezes, o mecanismo que a espiritualidade faz para a gente chegar até um local de atendimento, de tratamento. Porque aqui é tratamento. Aqui a gente está sendo tratado. E a gente não percebe. Às vezes é um vizinho que nos convida. Ah, vai lá, que lá é legal. Ou então, eu vou lá porque lá tem, deixa as crianças lá, as crianças ficam tranquilas. E é um tempo que eu fico tranquilo. Mas eu fico tranquilo para eu poder dedicar, cuidar, e as crianças também vão estar sendo cuidadas. A gente não entende, né? A espiritualidade, ela se utiliza de vários recursos. E depois que a gente é tutelado por esses benfeitores, eles ficam nos acompanhando na medida do nosso esforço, né? Porque foi como disse aqui, ó, lá, Emmanuel, Jesus Cristo não pode salvar o doente nem auxiliar-lo todo se o doente persiste em fugir do remédio. Se a gente foge do remédio, o que é fugir do remédio? É não perseverar para vir no local onde eu vou ser tratado, onde eu vou ouvir o que eu não gosto, onde eu vou ter que, às vezes, né, fortalecer de ficar assim. Às vezes eu fico com fome, né? E acontece mesmo. Quando nós começamos a estudar na casa espírita, determinada obra que a gente estudou, que era uma obra que batia muito fundo em nós, a gente não conseguia ler o texto se a gente, às vezes, não tivesse que ficar em pé, porque dava um sono imenso. E nós fizemos aquele livro 3 ou 4 vezes, e parecia que toda vez que a gente lia o livro, ele era novo, porque mexia muito conosco. E a gente tem que perseverar, sabe? A gente tem que perseverar. Porque tem que ser aquilo aqui que está escrito aqui, ó. A vontade de melhorar é luz que se acende na alma cansada do erro. A gente tem que ter vontade, eu quero. Porque quando eu coloco isso no meu coração firme, aí os benfeitores, eles vão envolver a gente em situações para que a gente possa ser amparado na proposta. Lá no Evangelho diz, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, para domar.
Se é para domar, não tem nada fácil aqui dentro, não. É para domar as mais inclinações. Mas para eu domar, primeiro eu tenho que saber que eu tenho mais inclinações. Eu preciso ser humilde de reconhecer. Eu sou um pecador. Eu sou um doente da alma. Eu preciso de remédio. Né? Então, a gente precisa realmente, né, trabalhar isso. Lá nessa questão da vontade, o Livro dos Espíritos diz assim, Kardec, né, o nosso querido codificador, ele fez uma pergunta para a gente sobre a vontade, assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? É uma pergunta, né, a 909. Kardec perguntou isso aos espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Ele diz assim, sim. E frequentemente. E olha o que ele fala aqui, fazendo esforços muito insignificantes. Gente, isso é muito sério, porque o nosso esforço é muito pequeno. O que lhe falta é a vontade. Ah, e mesmo assim, os espíritos, com poucos dentre vós fazem esforço. Os espíritos estão dizendo que a gente se esforça muito pouco para se modificar. Porque a gente tem que sair o que diz os psicólogos, sair da zona de conforto. Às vezes está ruim aberto o lugar, sabe? Estou com um sapato apertado, tem que colocar um monte de esparadrapo para dar conta, mas eu adoro aquele sapato. Pô, é aquele sapato que combina com tudo que é roupa que eu tenho. E todo mundo, quando vê o sapato, acha bonito. Então eu uso o sapato, doendo meu pé, porque eu quero aparentemente que está tudo bem. E todo mundo acha bonito e acha que eu estou bem. A gente está vendo o quê? A aparência. Está doendo a beça. Mas aí eu tenho que ter coragem de dizer assim, eu vou tirar esse sapato que eu gosto muito, deixar ele de lado e cuidar daquele machucadinho que está ali. Aí eu vou ter que colocar ele à mostra. Eu vou ter que limpar. Eu vou ter que olhar o machucado. E às vezes para tirar os esparadrapo e limpar, dói. Às vezes o machucado é pequeno, mas às vezes ele é profundo. Ele parece que está pequenininho, mas ele é profundo. E o remédio é amargo. Aí eu tenho que dizer não para coisas que eu gostaria de dizer sim. Eu tenho que abrir mão de coisas que eu gosto, mas que eu já sei que não... Eu vou para aquele lugar ali. Ou eu gosto daquele... Mas quando eu vou para aquele lugar não dá certo. Eu faço um monte de besteira ali. Então é melhor eu não ir, porque quando eu vou eu não consigo resistir. Então eu preciso... Agora, nesse momento, eu preciso me afastar para eu poder me fortalecer. Um dia pode ser que eu vá lá e consiga até ajudar quem está lá, mas agora eu não tenho condições de ir. A gente sabe que os adictos, né, os companheiros que têm problema com o alcoolismo, cada dia o seu dia. É pelo aquele dia. E muitas situações eles têm que vencer isso. Eles precisam evitar determinadas situações ou evitar determinadas coisas que eles chamam de gatilho. É aquilo que vai desenvolver o resto. Mas recusar aquilo é o primeiro passo, que não é fácil. O primeiro passo é reconhecer. Podemos dizer aqui que todos nós já reconhecemos nossas necessidades, porque senão a gente não estaria aqui sentado ouvindo. Por mais que a gente ache que não, nós espíritos já chegamos. Isso é uma vitória. Agora eu preciso passar para as outras etapas. Quanto tempo vai levar? É o tempo de cada um. Então, a gente precisa aqui, e aí no texto que eu achei interessante, que não vai dar para a gente desenvolver muito, é que Kardec, no item 12, ele faz um paralelo das doenças e um paralelo com a mediunidade. E aí nós podemos dizer que todos nós somos médiuns. Porque a gente acha que o médium é só aquele que dá o passe, né? Mas não, todos nós somos médios, está lá no livro dos médios. E ser médio é a gente poder se comunicar com a essência que nós temos espiritual. Se comunicar com os benfeitores, porque às vezes a gente se comunica pelos nossos pensamentos. O nosso pensamento tem que estar alinhado com Jesus. Então a proposta é que a gente comece a trazer o nosso pensamento alinhado com Jesus para que a gente possa ouvir
as orientações na nossa vida lá fora dos benfeitores que querem nos ajudar para a gente conseguir se harmonizar e ficar curado. Não do corpo, só do corpo físico, mas principalmente da alma. Tá? Muita paz para todos nós.